Abra sua Bíblia comigo em Mateus 11, 20. Olha isso. Diz assim: passou então Jesus a increpar, algumas traduções diz a denunciar. Passou Jesus então a increpar as cidades nas quais ele havia operado numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, não há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá mais rigor, haverá menos rigor para Tiro e para Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Uau! Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi-te do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Meu Deus, estava lendo esse texto hoje pensando nisso, e eu não quero trazer aqui uma mensagem encomendada, porque o Rio Grande do Sul está vivendo um momento. Não é uma mensagem encomendada para um estado, mas eu vejo que é uma mensagem encomendada por Deus para a nossa geração. Amém? É para a nossa geração. E nós esperamos muito um avivamento, falamos muito de avivamento, mas eu tenho visto que o avivamento é um contra-ataque de Deus aos ataques à igreja e aos ataques a Ele mesmo. É como se o avivamento fosse um contra-ataque de Deus. E por isso que, se eu pretendo viver um avivamento ou uma vida alicerçada, avivada, debaixo da graça de Deus, da condução do Espírito, eu não posso aceitar só o comum, não posso aceitar só o normal, eu não posso aceitar só o discreto, porque eu sempre digo isso e vou dizer de novo: todo homem e toda mulher que anda no poder de Deus tem um estilo de vida arriscado. Todo mundo que anda no poder de Deus, que vive na fé, tem um estilo de vida arriscado, porque hoje ele tem, amanhã ele não sabe se ele vai ter. Hoje ele está bem, amanhã ele não sabe onde ele vai estar. É como um vento. O próprio Jesus disse que é como um vento, um homem que é dirigido pelo Espírito, porque hoje ele está aqui, amanhã ele está lá. Ele é conduzido pelo Espírito. E às vezes a gente pensa que a gente é bipolar, mas não é bipolar. Não está no campo da bipolaridade. Eu acho que a gente é o quê? Porque tem dia que a gente está bem. E quando a gente está bem, o que eu digo para quem está bem? Desfruta. E quando a gente está mal, eu digo: aprenda. O dia que a gente está mal não é dia de falar, não é dia de fazer muita coisa,
Porque você não acorda bem todo dia, você vai ter que lidar com isso. Você não está bem todo dia, você está bem todo dia? Eu não, então eu sou estranho, porque eu não estou bem todo dia. Aquele homem amoroso, carinhoso, que às vezes vai dormir num dia, no outro acorda da pá virada. Mas por quê? Que motivo? Eu sei lá que motivo é. E assim, não me olhe assim, porque assim é todos vocês. Amém? Não me olhe assim não, né, irmã? Irmã Iraci, não é? Glória a Deus. Tem dia que a gente está bem, e com o dia que a gente está bem, a gente beija na boca, aleluia. Mas tem dia que a gente está mal, e o dia que a gente está mal, a gente quer jogar do nono andar. Por quê? Porque a gente está mal, irmãos, e é normal você estar mal. Eu ficaria assustado se você não tivesse o dia mal na sua vida. A descarga emocional. E o dia que eu estou mal, sabe o que dá? Está todo mundo errado e eu estou certo. O dia que eu estou bem, eu deixo todo mundo estar certo e eu estou errado, não tem problema. Mas o dia que eu estou mal, parece que é o contrário. Tá todo mundo está bem e eu estou certo e todo mundo está errado. E isso é normal. E graças a Deus que você é assim, porque é isso que te faz permanecer na presença de Deus. Se você fosse autossuficiente, autorresolvido, está tudo bem comigo, né? O que Deus faria sem mim, sem um cara que nem eu? Meu Deus, o céu não seria a mesma coisa sem um cara perfeito que nem eu? O que Deus faria sem um pastor tão abençoado que nem eu? Eu ficaria muito assustado se você não tivesse o dia mal. Agora, o dia mal não te define. O dia mal não te define. Por isso que no dia mal eu tenho que ser ponderado. Eu faço menos, eu procuro falar menos, eu procuro me manifestar menos, né? E parece que quando você está no dia mal, pessoas vêm conversar perto de você sobre assuntos que você não quer se meter, mas você acaba se metendo. Por quê? Porque você está com vontade de bater em alguém. Quem sente vontade de bater em alguém? Tem gente que levantou as duas mãos, irmão, né? Glória a Deus. Por quê? Porque a gente é assim. Agora, querido, essa mesma pessoa que fica mal, ela é cheia do Espírito Santo. Obrigado pelo seu aleluia. Eu estou falando para você e de você eu estou falando. Essa mesma pessoa que fica mal, que xinga, que embravece, ela é cheia do Espírito Santo. E eu fico imaginando o Espírito Santo olhando para você, ele habita em você, ele olhando para você e diz assim: menino, para que isso? Menino, para que esse menino é assim? E aí você, quando acaba essa crise, você fica com raiva de quem? De você. Por quê? Porque você pensa que já tinha vencido isso. É ou não é? Mas eu quero te dar uma boa notícia: você não venceu. E por isso você vive com o Senhor. E por isso que você está persistindo, insistindo, furando a bolha todo dia, para sair do lugar, desse lugar. Você é normal. Cutuca alguém, você é normal, filho. Você é normal, irmão. Você é normal, irmã. Diga assim: se comporte como alguém normal. Aleluia. Glória a Deus. E tem uma música do Profeta, que ela dizia que se de dia a gente briga, de noite a gente se ama. O Profeta, eu esqueci o nome dele agora, mas veja que é profeta esse cara. Vai dar ruim. Não vou falar o que vai dar ruim. Então, assim, amanhã eu estou no Fuxico Gospel. Então, irmãos, essa mesma pessoa que fica ruim, que faz coisa errada, que xinga, que está doido para matar uns 3, né? Meu Deus, no outro dia está bem. E aí? Por isso que no dia mal você não deve se mover muito, porque no outro dia você acaba tendo que consertar tudo que você fez no dia mal. É ruim demais, gente. Isso a gente vai lidando com o quê? Com a nossa imaturidade. A gente vai lidando com o quê? Com a nossa dificuldade. Mas o que é que tem isso a ver com Corazim, com Betsaida? Eu vou chegar lá. Porque você carrega a arca, amém? Você carrega a arca. Então, irmão,
Quando, acho que é Josué capítulo 5, capítulo 3, de 1 a 5, quando o Senhor fala com Josué, diz: ó, vocês organizam e o sacerdote vai passar com a arca, vocês seguem a arca. Ele não diz para seguir o sacerdote, ele segue a arca. Mas às vezes a gente segue o sacerdote e não segue a arca. Irmão, tem a ver com quem carrega? Não. Mas sobre o que carrega. Não é quem carrega a arca, é sobre, está carregando a arca, então fique esperto na arca, ela vai passar. Amém? Pessoas nos ofendem, pessoas te machucam, pessoas vão te ferir, isso é normal, e não tem outra forma de se tornar alguém maduro, se não for através de pessoas. Não adianta, você precisa de pessoas, e para mim isso também é avivamento. Por quê? Porque a gente corre o risco de viver um avivamento e não entender ele. Como o Senhor falou aqui, ele denunciou cidades que ele tinha feito milagres. E essas cidades não corresponderam depois de receber os milagres, de receber a unção. Avivamento, irmão, ele precisa estar alinhado com o céu. Avivamento que não transforma, não é avivamento, é animação. E eu vou te falar, eu e Charles estamos viajando agora. Não precisa. Esse teu tênis é rosa mesmo, é, Charles? Glória a Deus, né? Homenagem ao Dia das Mães. Tá bom, é Dia das Mães, né? Eu e Charles, a gente tem viajado agora e a gente tem visto, sabe, longe de mim condenar, acusar. Eu não estou nesse lugar, irmão. Acho que eu já passei desse lugar de ser um xiita, né? Eu não quero me tornar um chato, né? Porque às vezes a gente é xiita e depois o segundo módulo é chato. Eu não quero me tornar esse cara, mas às vezes eu tenho visto, né, a gente tem ido em muitos lugares e ministrar e pregar, e às vezes a gente vê que não está na sintonia. Não está na sintonia profética com aquilo que Deus está fazendo. Não é assim, Ricardo? Você ministra louvor, às vezes você está louvando, acontece contigo. Às vezes eu abro uma mensagem para pregar, não está na sintonia. Eu prego porque eu sei pregar, mas parece que às vezes tem dia que você está com a marreta na mão, você fura e não vai. Tem dia que você só levanta a mão, as pessoas caem tudo no chão. Por quê? Porque está na sintonia do Espírito. E a gente às vezes tem indo em muitos lugares, irmãos, e tem pregado o Evangelho, e eu vejo que às vezes as pessoas estão longe, tem tudo para dar certo, mas estão longe daquilo que o Senhor está querendo para aquela geração, para aquele momento. Falta para nós um pouco de sensibilidade para dizer: para a música, falta para a gente que prega, dizer assim, ó, não é isso, gente, não é isso que eu vou falar não, vira a Bíblia para o outro lado. Deus não quer que eu fale isso, mas a gente fica insistindo. Muitos de nós, às vezes, têm medo de parar e retornar a um lugar e recomeçar por causa da reputação. E nós não podemos viver assim, irmãos. Por quê? Irmãos, avivamento que não transforma é animação. Não adianta. Não adianta. Se nós estamos construindo uma rede, e eu vejo que o Senhor vem provocando a igreja brasileira a caminhar perto, a caminhar junto, não é? Quando se juntarem, quem tem hino, canta o hino, quem tem dinheiro, dá o dinheiro, quem tem o louvor, cante o louvor, quem tem uma palavra, dá uma palavra. Eu vejo que a igreja do Senhor, ela tem a capacidade de fazer muitas coisas, Eu vejo que mentes de Cristo, homens que têm mentes de Cristo, mulheres que têm mentes de Cristo, que têm essas mentes brilhantes, essas mentes, irmãos, elas não trocam propósito por desejo. Essas mentes, elas insistem numa coisa que elas querem. E eu e você precisamos insistir em algo. Nós estamos entrando num tempo que as pessoas desistem fácil das coisas. É a geração das ideias. Tem muitas ideias, mas não tem direção. Meu Deus, você liga a internet às vezes, irmãos. Às vezes a gente está com a caixinha do nada em casa, não tem nada para fazer. Vamos dar uma olhadinha na internet, aí você vai ver alguns vídeos. Irmão, todo mundo tem a solução para alguma coisa. Todo mundo tem a solução para a queda de cabelo. Todo mundo tem a solução para emagrecer sem parar de comer. Você pode ter dinheiro sem ter crédito. Todo mundo tem a saída. Não, para tudo, você tem que ouvir isso que eu tenho para te dizer agora. Todo mundo, todos os lugares é uma propaganda para consertar a vida de alguém. Destravar então nem se fala. É um troço de um que é destravar o outro, irmão. E as pessoas estão ficando entravadas. Elas não estão destravando, elas estão entravando. Uma loucura, vamos precisar de um quiropata espiritual.
para destravar esse povo de Deus, que anda se travando em tudo que entra. Então, mentes que aprenderam a lutar com os desejos. Então, a minha pergunta hoje é: como nós temos respondido a um avivamento? Irmãos, nós estamos na América Latina, e por 3 décadas, talvez 4 décadas, quem já provou mais do que eu, talvez por 3 ou 4 décadas nós temos sido visitados por avivamento nas Américas. Mas como nós temos respondido isso? Só com shows, com exibições, com manifestações rasas? Porque nós nunca fomos tão visitados por Deus. Na América do Sul, no Brasil, irmãos, eu acredito sim que o Brasil e a América do Sul vão alimentar o mundo com o pão espiritual que Amós profetizou que faltará. Amós profetizou que faltará um pão. Não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Mas parece que a gente tem prazer de ficar no raso. A gente tem prazer de ficar no raso. Porque o evangelho virou muito antropocêntrico, ou seja, o homem está no centro. A gente tem dificuldade de perseverar em algo que é de Cristo. Sabe, algo que é de Cristo. Meu Deus, Noé fazendo uma arca por 100 anos, com uma palavra só. E se a Bíblia diz que será como nos dias de Noé, que ele voltar, tal que as pessoas vão casar, vão se dar em casamento, pessoas vão estar comprando e vendendo, vão estar perdidas em business, vão estar perdidas com ganâncias, com ambições, mas também, que tipo de pessoas vão estar nesses dias? Cadê os Noés desses dias? Que ouvem uma palavra e vão perseverar numa coisa que Deus falou com eles. Imagina, todo dia Noé estava ali derrubando uma árvore, por 100 anos, não foi 2 dias. Noé nunca foi num culto de avivamento e ainda pregava justiça. Como nós temos respondido os avivamentos que temos recebido? Jesus salvou a nossa casa. Vânio, Jesus salvou a nossa casa. Suas meninas são salvas. Meus filhos são salvos. Seus filhos são salvos. Nossos filhos poderiam estar na prostituição. Como nós estamos respondendo com o nosso tempo, com o nosso recurso? Porque você viu ali a denúncia de Cristo para cidades que provaram do dom de Deus, que provaram milagres e maravilhas. O Senhor disse: olha, o juízo para vocês vai ser grande, porque se em Sodoma tivesse feito os milagres que foi feito aí na cidade de vocês. Sabe o que eu penso, irmãos? Que a fartura vulgariza o propósito. Eu penso que a fartura vulgariza. Nós temos hoje o que? Discussões intermináveis da internet de líderes cristãos. Pessoas discutem coisas nada a ver. Meu Deus, você põe uma frase lá. Esses dias o Mica botou uma frase: Deus vai com você aonde Ele te leva. Meu Deus, cara dando show de teologia ali. É uma briga entre judaizantes, reformados, pentecostais, tradicionais, neopentecostal. Agora eu sou neopentecostal. Não, pastor, é porque o senhor é neopentecostal, você não entende da reforma. Nós precisamos de uma reforma na soberba, irmão. Nós precisamos de uma reforma na altivez. Gente que não faz nada discutindo na internet. Irmãos, na realidade você não aprende o que estuda, você aprende o que pratica. O que pratica você aprende realmente. Você estuda sobre Deus, mas você precisa praticar isso. Isso precisa ser o seu alvo de vida. Discutindo parede, se a parede é preta, parede preta vai para o inferno. Nós só vamos metade para o inferno então, porque a outra parte é cinza. Não vou ficar com o pé no céu e no inferno. Jesus nunca condenou a cor do templo. Jesus falou sobre o sepulcro caiado, que por fora era lindo, maravilhoso, enfeitado, mas por dentro estava podre. E nós ficamos discutindo coisas nada a ver. E nós poderíamos viver um avivamento
A palavra para o avivamento, gente, não mudou. Irmãos, eu vou repetir: a palavra para avivamento não mudou. Não mudou. O que mudou foi estratégias de crescimento. Estratégias de crescimento mudam toda semana, mas a palavra para avivamento não mudou. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes em todo o vosso coração. Essa é a mesma palavra para nós e vai ser sempre. A palavra para avivamento não mudou. O que muda constantemente é as estratégias de crescimento. E muitas vezes as estratégias têm tomado o lugar da palavra de alinhamento para um avivamento. Ah, mas não tem mais milagre. Mas milagre não é para promover ministério nem pregador. Meu Deus, milagres são para catalisar, para transformação cultural, para que antes do cara ir no hospital ele passe na igreja. Mas não tem milagre. Por que não tem milagre na igreja? Porque chega de milagre para promover ministérios, para promover pregadores. Porque eu vou orar e vai acontecer. Não, nós vamos fazer isso juntos. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Você está me entendendo? Eu estou conseguindo ser claro? Milagres são para trazer avivamento ao mundo e não para encher igrejas e promover homens. Talvez essa não seja a mensagem para o culto de domingo. Eu acho que no culto de domingo eu devia pregar sobre como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Mas até para estar junto nós precisamos ser reais. Não podemos ser falsos. Nós precisamos ser reais para estar junto. E olhar e dizer mesmo: olha, você não vale nada, mas eu gosto de você. Aleluia. Falar as coisas que a gente sem vontade de falar, sem medo, sem mimimi. Não pode ferir. Às vezes eu preciso ser ferido. É o Senhor que faz a ferida, mas Ele mesmo sara. Amém, irmãos? Nós precisamos entender corpo diferente. O corpo de Cristo é diferente. As cidades que Jesus repreendeu foram cidades que testemunharam incríveis milagres e não corresponderam a um arrependimento. Nós precisamos de milagres? Claro que precisamos, todos nós. Nós temos vivido na nossa família pessoal, nós precisamos de um milagre na nossa família. Você precisa de um milagre no seu casamento. Você precisa de um milagre na sua empresa. Você precisa de um milagre com um filho que está no hospital. Um milagre com um filho que está nas drogas. Todos nós carecemos de um milagre. Todos nós, irmãos. Mas nós precisamos corresponder com o arrependimento quando eles começarem a acontecer. Senão o reino será reduzido só a movimentos. Senão o reino de Deus vai ser reduzido só a movimentos. E hoje muitas pessoas vão nos lugares para ver os movimentos. Somente boas obras, irmãos, somente conceitos bíblicos não são suficientes. Como é que é? Eu vou repetir. Somente boas obras e conceitos bíblicos não são suficientes. Eu preciso ser afetado, eu preciso ser desafiado pelo Evangelho de Jesus. E talvez essa não seja uma mensagem para o domingo à noite. Eu espero não estar falando só para vocês, porque eu estou na internet. Nós estamos vivendo uma catástrofe no Brasil, e a Bíblia diz que é melhor ir na casa de luto do que na casa de festa, porque na casa de luto o homem pondera o seu coração, e talvez isso faz a gente pensar: e se fosse a nossa cidade de novo, e se fosse a nossa família? Faz a gente pensar. Jesus está voltando, irmãos. Amém? E Ele não vai voltar para salvar a sua igreja, Ele já salvou ela. Ele volta para governar com a sua noiva. Amém, irmãos? Obra de avivamento não é a obra de um dia. Então eu oro para que o céu invada a terra e a terra se torne como um céu, porque isso é o que Deus quer de nós. Como vamos corresponder a um avivamento? Como? Até quando vai durar o que estamos fazendo?
Até quando vai durar o que estamos fazendo? E se tirar o microfone de nós, sobra alguma coisa? E se tirar a internet da gente, vai sobrar algo? E se tirar alguém tocando, temos o que cantar? Se tirar o nosso prédio, vamos continuar sendo igreja? Porque o prédio, irmãos, é só uma desculpa para a gente estar juntos, para que no dia de semana a gente possa ser igreja onde Deus nos colocou. Eu conheço, você conhece pessoas que se tirar a câmera de televisão da frente não sobra nada. Que tipo de evangelho nós queremos para os nossos filhos e netos? Que avivamento nós queremos? Irmãos, eu tenho vivido dias tensos. Essa situação, a gente emendou, né? Foi convenção, de convenção fomos para a América, pregamos 13 vezes em 10 dias. Teve dia que eu falei 8 horas lá. Voltamos, agora vamos descansar, né? Vamos dar uma descansada, porque daí deu café. Chegamos, nos deparamos com a situação do Rio Grande do Sul. O telefone não para de tocar. A gente virou o epicentro. Todo mundo liga para cá para saber como que a gente pode ajudar com aquilo, com isso, com aquilo. Pessoas estão ligando até para pedir Pix para a gente. E glória a Deus. E glória a Deus. Então a gente não descansou ainda. Eu vivo tenso, dormindo mal esses dias. Por quê? Porque é tenso. Porque se a dor dos outros não te causa dor, você está mais doente do que eles. Se a dor de alguém não te causa dor, certamente estamos mais doentes do que eles. Se a necessidade de alguém não te causa compaixão, porque esses sentimentos nós não podemos perder. Irmãos, e eu te desafio, quando você perceber que você estiver perdendo esse sentimento de compaixão, de misericórdia, por favor, para tudo e mergulha no Senhor e diz: Deus, não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Por quê? Porque se saiu a compaixão e se saiu o quebrantamento, você vai se tornar um xiita, e vai se tornar um chato, e vai se tornar alguém radical que só vê defeitos. Sabe o que nos guarda de só ver defeitos é o quebrantamento. O que nos guarda de só ver defeitos é a compaixão que nós temos, aonde o pecador vale mais do que o pecado. Vocês estão tão sérios, olha para mim, dá um sorriso. Aleluia. Como eu disse, talvez essa não seja uma mensagem para domingo à noite, mas eu quero ser profético aqui nessa noite. Nós não podemos voltar para casa pensando, né, Senhor, segura essa chuva lá, não traz para cá. Não, esse não é o nosso sentimento. Esse não pode ser o nosso sentimento, ainda bem que não é aqui. O nosso sentimento deve ser: e se fosse comigo? Porque isso é misericórdia, miserus cardia. É você trazer a miséria de alguém para o seu coração, para a sua cardia, para o seu coração. Misericórdia é miserus cardia. É você entrar na miséria de alguém e chorar com aquilo, ainda que aquilo não seja com você. São sentimentos que nós não podemos perder. Até quando vai o que estamos fazendo para Deus? Até quando vai durar? Estamos aqui nesse púlpito há 23 anos, no mesmo púlpito, todos os domingos. Aleluia. Casados, servindo ao Senhor, vendo os nossos filhos crescer e agora os nossos netos correr na igreja. Vendo os nossos filhos às vezes em crise, não sabe se quer uma coisa, se quer outra, porque quer dar o que os pais têm, mas também tem os seus sonhos pessoais. E às vezes a gente vai envelhecendo, né? Daqui a 3 anos eu já entro no ônibus pela porta da frente. Eu vou fazer carteirinha. Vamos lá para fazer carteirinha, nós dois, tu eu. Eu te espero.
Daqui a 3 anos, aí você fica, a vida passou. Não, irmão, a vida não passou por mim, não. A vida não passou por mim porque eu não fiquei em casa esperando a vida passar. Fui para a luta. Gastei, se eu fosse guardar todo o dinheiro que eu já gastei no Senhor, meu Deus, se eu fosse guardar para mim todos os aplausos que eu já recebi, todos os louvores que eu já recebi, todas as medalhas de honra, todos os títulos de cidadão benemérito, está tudo lá no escritório do Global, guardado. A vida está passando, né, pastor? Já vai fazer 60 anos. Não, nós vivemos a vida, irmãos. Nós vivemos em cada segundo, em cada detalhe. Fomos em todos os lugares que Deus nos levou. Comemos tudo que o Senhor pôs na mesa. Fomos influentes, fomos resistentes, fomos insistentes. Fizemos tudo que o Senhor nos chamou para fazer com perfeição? Não, claro que não. Porque se fizesse com perfeição não precisava do Espírito Santo. Mas fomos honestos em tudo que fizemos para Deus. Aleluia, alguém pode dar um aleluia? Porque eu vou te falar, querido. Naquele dia, diz Jesus, haverá mais rigor, mais juízo para você que recebeu do que você que não recebeu. Jesus se ofende menos com o pecado do pecador do que com a hipocrisia de um crente. Jesus se ofende menos com a gente, com o pecador. Ele se ofende menos com aquele cara que fuma crack na lata, do que com um crente que tem a capacidade de andar num lugar e não anda por causa do seu orgulho, da sua soberba, e já experimentou milagres, e você já caiu na unção. Aleluia, você já chorou à noite, já acordou no meio da noite e ouviu o seu nome, você já leu nas escrituras e viu revelação. Não, para você não pode ser igual para todo mundo. Você não pode aceitar o comum. Até quando vai durar? Jesus chegou no tanque, ali no poço, em Samaria, em João capítulo 4. Os discípulos foram comprar comida e ele ficou ali esperando uma mulher. E a mulher chegou e ele puxou uma conversa com ela, sendo ele judeu e ela samaritana. Ela já ficou assustada, ela disse: como que você conversa comigo? E ele disse: mulher, você tem água? Ela disse: tudo bem, mas por que você está falando comigo? Você congrega em outra igreja, não é na minha igreja. Eu sou samaritana, você é pentecostal. E ele disse: mulher, se tu soubesse quem te pede, eu pediria, tu pediria e eu te daria. Aí ela solta uma pérola. Ela diz assim: és tu maior que o nosso pai Jacó? Ela estava do lado do poço de Jacó. Ela disse: que fez esse poço, que ele bebeu, seus gados beberam, seus filhos beberam. Está na Bíblia. Depois você lê João 4, 11 e 12. Que ele bebeu, que os seus filhos beberam, que os seus gados beberam. Ou seja, nós estamos bebendo ainda. Sabe por que aquela mulher desafiou Jesus numa coisa interessante a se pensar? Porque ela disse assim: você é maior que o meu pai que fez esse poço? Quanto tempo fazia que Jacó tinha feito aquele poço, irmãos? E ela disse: ele não só fez, ele bebeu. Você está bebendo do que você está ensinando? Você está bebendo do que você cobra dos outros? Porque você não pode pregar, cavar um poço para os outros e não beber da mesma água. Seus filhos estão bebendo, seus rebanhos estão bebendo. E ela disse: nós ainda estamos bebendo. O que é que eu aprendo aqui? Centenas de anos depois que Jacó fez um poço, que ele bebeu, suas gerações posteriores beberam, seus rebanhos beberam, a mulher ainda bebia e chamava ele de pai. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não era um poço comum, era um poço que gerações beberam, foi passando de pai para filho. Meu Deus, e ela está lá dizendo: tu é maior que o nosso pai que nos deu o poço. Quantas gerações vão beber do que nós estamos fazendo agora, irmãos?
E quando morrer, acaba tudo, fecha a igreja. E quando morrer, vamos congregar em outro lugar, porque não vai ter mais culto. Quantas gerações vão beber do que estamos cavando? Quantas gerações vão beber do que estamos deixando pronto? É isso que é avivamento para mim, irmãos. Não é que o culto foi hoje, foi maravilhoso, porque o Senhor vai derramar do seu poder. Não, o culto é bom, é bom quando o culto é maravilhoso, mas bom mesmo é quando ele tem uma continuidade. Você está ali ano após ano, sofrendo, resistindo, avançando, furando a bolha. Toda segunda você acorda com desejo de parar, mas na terça já volta o desejo de novo. Na quarta ele está mais forte, na quinta você já está sonhando com domingo de novo. Oh meu Deus, escute isso. Quantas gerações beberão do que você está construindo agora? Porque você é um modelo. E o que é um modelo? Modelo é aquilo que pode ser reproduzido. Então, se eu não posso ser reproduzido, eu ainda não sou um modelo. Modelo é aquilo que pode ser reproduzido. Se eu posso ser reproduzido, então eu me tornei um modelo. Cave um poço, irmãos. Cava um poço lá, não espera a chuva, cava um poço. Ei, não espera a chuva, cava um poço. Cava um poço, ensina as suas gerações. Fala para eles sobre avivamento. Nós precisamos sim desses homens, dessas mulheres, sonhadores, mas que não param nos sonhos. Aqueles caras que sonham, mas acordam de manhã e constroem o celeiro para armazenar aquilo que sonharam. Eu sonho com isso, irmãos. Uma cultura de avivamento. Como uma cultura de avivamento? O cara que é avivado, Fábio, que ele não está alegre todo dia, mas ele é avivado. Ele pode estar triste, mas quem conversa com ele fica alegre. Ele pode estar doente, mas quem conversa com ele fica curado. Eu sonho com essa cultura de avivamento que cultiva o imprevisível e o inesperado. Como eu sonho com esses homens e com essas mulheres, que eles não param na dor, não param na miséria, não param na situação difícil, não param no dia mal. O dia que ele está mal, mas mesmo sentando com ele, você fica bem. Mesmo sentando com ela, você fica bem. Por quê? Porque ele não descarrega nas suas emoções as suas mazelas. As emoções, ele tem uma voz de comando. Aquieta-te dentro de mim. Aquieta-te, alma, dentro de mim. Todos nós temos almas, irmãos. Todos nós temos problemas para resolver. E como é bom que Deus nos livrasse de todos eles agora, hoje. Amém? É bom ou não é? Mas como você vai ficar sem o que ter para labutar? E se você não tiver com o que ter para labutar, você se torna uma presa fácil para o diabo. Você vai cair numa vida de prazer. Você está numa vida de guerra. Aleluia. Meu Deus, mas não passa nunca. Não passa nunca. Aleluia. Não acaba nunca. Quando eu penso que está ficando bom, irmão, agora eu vou. Não, agora nós vamos dar uma relaxada, né, amor? Agora vamos. Guerras espetaculares, lutas tremendas, perseguições sobrenaturais. Mas em todas essas coisas, você não está percebendo, mas você está crescendo. Deus está expandindo você por dentro. Você está ficando maior por dentro. O sofrimento não te matou, a necessidade não te parou, a dificuldade não definiu você. E você continua. E Deus, vamos garoto, vamos, que é assim que eu quero. Vamos para frente. Vai para frente, irmão. Ah, mas por que lá tem mais milagre? Ei, onde tem mais milagre tem mais juízo. Onde tem mais favor tem mais juízo. Por isso é melhor não provar do que provar e não corresponder. Por isso, quando você pede, Senhor, aviva a minha vida, aviva o meu ministério, aviva a minha casa, se prepare. O sarrafo vai aumentar. O sarrafo vai aumentar, irmão. O nível vai aumentar. Amém?
Eu sonho com isso, essa cultura de avivamento. E todo avivamento ele tem preliminares. Tem preliminares? Tem. E a ação preliminar de todo o avivamento, qual era? Era um retorno para as doutrinas e comportamento da Bíblia. Todo mundo que vai viver um avivamento, a preliminar desse avivamento, o que antecede esse avivamento, é um retorno para as Escrituras e para um comportamento bíblico. Pode estudar todo o avivamento da terra, coisas que aconteciam em meio ao avivamento. Primeiro, o senso de urgência, todo mundo queria ajudar todo mundo. Se vai ajudar quem precisa, vai ajudar quem merece, vai ajudar quem não merece, mas você vai ajudar até porque o caráter dos outros não define o seu. A pessoa te engana, você ajuda, é ou não é? Quem aqui já foi ajudar e foi enganado quando ajudava? Seja bem-vindo à escola de Deus. Aí você diz, nunca mais ajudo ninguém. Não foi assim? Endureceu, digo, não ajudo mais. Mentira. Mentira, porque daqui a pouco você está ajudando de novo. Porque o caráter do outro não define o seu. Não define o seu. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para dar. Você foi chamado para estender a mão. Amém. Amém. Aleluia. Então diga para quem está do seu lado, não adianta fazer cara de brabo não. Relaxa aí. Outra coisa que acontecia em meio ao avivamento era um reposicionamento nas responsabilidades. No meio de um avivamento você não precisa mais dizer o que a pessoa tem que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe a medida que tem que andar, sabe o lugar que tem que estar. Todo mundo sabe. Outra coisa que acontecia em meio a um avivamento, manifestação do sobrenatural. E sobrenatural não é só sair o câncer, não é só uma pessoa que não anda andar, um cego ver, não é só isso. O sobrenatural é você provar nos mínimos detalhes. É Deus falar com você no meio da noite, é você provar enquanto está dirigindo. Você vai fazer um negócio e Deus diz, não faz. Daqui a pouco aquele lugar que você ia fazer o negócio quebra, fale e você foi guardado por Deus. Você vai provando, manifestação do sobrenatural é isso. Outra coisa que acontece em meio ao avivamento é um reabibliamento no ensino. Reabibliamento, não tem mais eu acho, a Bíblia diz assim. A Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo e a Bíblia fala aquilo. E ponto final. Não tem mais eu penso, eu acho. Não tem. Outra coisa que acontece em meio a um avivamento, humildade no processo de unidade. Todo mundo vai ser humilde, ou pelo menos vai ter cara de humilde, mas todo mundo vai querer se humilhar para o outro, não vai querer se sobressair, não vai querer estar por cima. Todo mundo vai querer estar, todo lugar onde todo mundo quer se humilhar, esse lugar está vivendo um avivamento. Todo lugar onde as pessoas estão brigando por seus direitos, não tem avivamento. Pegou? Lugar de avivamento, todo mundo se joga no chão. O lugar mais alto para você num avivamento é os pés de Cristo. A sexta coisa que acontece em meio a um avivamento, diagnósticos precisos. Você não vai julgar as pessoas por um momento que ela está vivendo. Você tem um diagnóstico para salvá-la. Mas ela está doente, mas ela não é a doença. Mas ela tem um problema, mas ela não é o problema. Você vai ter diagnóstico preciso. Então a minha pergunta é, por que vivemos o que vivemos? Por que você vence em Jericó e perde em Ai? Porque em Jericó, que era uma cidade com 2 muros de 9 metros de altura, por que você perde? Ganha em Jericó, os muros caem diante de você. Em Ai, você perde. Aquilo que era para ser pequeno, fácil, fraco, e está detonando com você. Por quê? Porque faltou obediência. Deus disse em Jericó, não pegue nada. E não adianta, irmãos, num avivamento você não vai terceirizar a educação dos seus filhos. Num avivamento você não vai terceirizar a condução do seu casamento. O pastor de casais, o pastor líder de casais, a família vai poder te ajudar,
mas não vai carregar seu casamento no colo. Porque num processo de avivamento, nós não terceirizamos às outras instituições aquilo que é para nós fazermos, a responsabilidade que são da igreja. A igreja não terceiriza para a escola a educação dos seus filhos. A igreja não terceiriza para a justiça social a prática da justiça dela. A igreja não terceiriza para o bem-estar social o que ela pode fazer na mesa dos outros. Ela não terceiriza a estabilidade familiar. Num tempo de avivamento, irmãos, eu estou falando com muita esperança, porque eu creio que nós vamos viver isso. Ah, pastor, mas quanto tempo vai demorar? Não sei, irmão, mas eu vou te falar uma coisa: o tempo, ele não resolve tudo, mas ele revela tudo. E Deus está trazendo luz. Ele desmascara as aparências, revela a mentira e expõe o caráter. Amém? Então, por favor, não se permita as distrações que vão te levar para desgastes. Eu citei aqui para você algumas cidades que elas provaram do avivamento, mas elas não responderam como deveria responder. Então, pastor, o que é que eu tenho com isso? Eu vim aqui só para o Senhor orar por mim. Eu vou orar por você, mas o Senhor não quer só que a gente ore por você. O nosso objetivo é que os nossos olhos sejam abertos para aquilo que está por vir na nossa nação. Nossos olhos sejam abertos. Nós estamos sendo treinados para ser conduzidos. Nós estamos sendo treinados pelo sistema para ser controlados pela mídia, pela política, pela justiça. Que justiça, irmão? Um país que não tem justiça. Um país que não sabe o que é justiça. Nós estamos sendo controlados por uma mídia mentirosa, enganadora e corrupta, para não dizer miserável. Uma mídia que se serve da carnificina, não está nem aí para ninguém. Engana a mente. A mídia, irmão, é mentirosa. Eu me lembro quando todo mundo em casa cozinhava, fritava com banha de porco. Quem já usou banha de porco na sua casa? Lembra que o vô matava o porco? Lembra? Aí a gente derretia a banha. Meu Deus, ia fritar alguma coisa, banha de porco. Meu Deus, a casa ficava cheirosa. Aí quando surgiu o azeite de soja, o óleo de soja, para vender o óleo de soja, foi criada uma narrativa que banha de porco faz o quê? Faz mal, dá colesterol. Ou seja, primeiro, para você levantar uma narrativa, você tem que dizer que aquilo que você está fazendo faz mal. Aí todo mundo foi para o óleo de soja. E agora está todo mundo voltando para a banha de porco. A casa voltou a ficar cheirosa. Você vai em casa de gente fina aí, mano. Banha de porco. Às vezes eles dão até uma enrolada. Dizem, não, eu gosto mesmo é de banha de coco. Não é nada, igual de banha de porco. Porco. É porco. Mas por quê? Porque a mídia, ela trabalha para controlar os seus sentimentos, para controlar você. Amém? A justiça trabalha para controlar a sua mente. Estamos sendo doutrinados. Já dizia o profeta: o vida de gado, povo marcado povo feliz. Hoje eu estou profético, eclético. Mas já dizia o profeta: as mulas do Senhor estavam profetizando. Vida de gado. E o cara fumava maconha, escutava isso e dizia: pô, baita música, mano. Vida de gado, povo marcado povo feliz. Se conduzia como se conduz gado, irmãos. Não caia nessa, por favor. Não caia nessa. Não se deixe controlar.
pela mentira da justiça, pela mentira da mídia, pela mentira do comércio, pela mentira da indústria, que plantou na sua mente coisas que agora tudo faz mal. A gente enfiava um prego no pé, a mãe amarrava uma cebola, né? Enfaixava o pé na cebola para puxar o tétano. Para puxar o tétano. Hoje a criança enfia uma farpa no dedo, chama o SAMU, irmão. Chama o SAMU para farpa no dedo. Que menino, como é que esse menino vai crescer, irmão? A gente estourava o dedo todo no calçamento jogando futebol, botava 2 havaianas. Que havaiana o quê? Era windsurf, né? 2 catina surf vinha depois. Lembra da catina? Lembra? Era pretinha, bonitinha, tinha um listadinho em cima. A mãe ia lá na casa de Jaraguá, comprava um tecido, fazia uma camisa para mim, polícia igual, né, Liz? Lembra? Ô, desgraça. Zorba comprava para o filho mais velho, aí o outro e usava do outro. Quando chegava no último, ele fazia um nó, que ela já estava, o elástico já tinha cansado. Ninguém morreu, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui, irmão. A professora brigava, puxava a orelha da gente na escola, chegava em casa, falava para a mãe, apanhava em cima. Hoje o pai vai na escola bater no professor. Controle, irmãos. Nós fomos criados assim. A mãe ficava gritando na rua: vem para dentro, seus miseráveis. Quando não dizia seus demônios, ninguém, a avó dizia seus demônios. Ninguém virou demônio, estamos aqui, ó. Demônio dos olhos azul. O Ulisses foi dar um abraço da nossa avó uma vez, chegou de viagem, quebrou 2 costelas dela. Que era desrespeito. A avó usava um sutiã enorme, né, Ulisses? O Ulisses ia puxar atrás assim das costas dela. Só falava, ai, seu maníaco. Ela dizia, só que ela não falava maníaco, falava manico, seu manico. Ninguém morreu, irmão. Estamos tudo aqui. Bicho de pé eu peguei na mão. Eu peguei bicho de pé na mão. Piolho. Né, Alice? A cabeça do Alice é enorme, piolho, a lata do assim, tlaca. Amarrava a fronha, os piolhos queriam entrar na cabeça da gente. Era um playground. Ninguém morreu. Playground. Hã? É um playground. Meu Deus, a cabeça do Alice era 1,5 latas de Neucídio. Cabeça enorme. É um playground. Ninguém morreu. Não tinha discriminação racial. Não tinha esse negócio. Você ia para a escola, o menino não trouxe lanche, você repartia o lanche, dava metade para ele. Não tinha bactéria. Bactéria nós comíamos no café da manhã, irmão. Se tivesse, ela já ia na primeira refeição, ela já ficava. Mijava na cama, só virava o colchão, né, Liz? Virava o colchão. De noite aquele cheiro maravilhoso, aquele aroma dentro do quarto. Ninguém morreu. Está todo mundo aqui vivo, trabalhando, servindo ao Senhor. Oh, meu, que geração meme demais. Mas os tempos mudaram. Eu sei, a geração ficou muito fraca. Já dizia o profeta. Não vou falar mais. Não vou. Já dizia o profeta. O Lapa que tem umas profecias boas, né, Lapa? Das antigas, né? Ninguém morreu, irmão. Tomava um no copo do outro, na garrafa do outro. Ninguém morreu. Estamos tudo aqui. A questão é que nós fomos treinados para ser controlados. Que o meu irmão é meu inimigo.
que aquele cara que faz isso é meu inimigo. Todo mundo é meu inimigo, todo mundo anda com medo. Pessoas não têm mais, elas brigam por um carrinho de mercado. Eu peguei primeiro, foi eu que cheguei primeiro. E às vezes não tem nem o dinheiro para encher o carrinho. E briga pelo carrinho do mercado. A geração que quer levar vantagem em tudo, a geração que não aprendeu a depender do Senhor. E sem perceber, nós vamos cooperando para os sintomas do fim. Quais os sintomas do fim? Esfriamento do amor e o abandono da fé. Sem perceber, Fábio, sem perceber, Saulo, a gente vai contribuindo para os sintomas do fim. Qual é? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E vamos perdendo a fé, o abandono da fé. Não, mas eu sou do tempo, irmão, que o castigo era não ir à igreja. Hoje a gente não vai na igreja por causa do filho, não vai na igreja porque tem que acordar cedo, não vai na igreja porque tem que ir na academia, não vai na igreja. Não, mas para que não precisa de igreja? É porque ensinaram você assim. A Bíblia diz que não, nós devemos deixar de congregar, como é costume de muitos. Partir o pão em casa, estando unanimemente no templo, juntos. Por quê? Porque na igreja que eu sou provado. Na igreja tem gente que senta perto de mim que eu não gosto dela. Não gosto dela, ela é chata. Ela não para de falar. E olha que o Excelência nem veio hoje. Você está me entendendo? A gente não percebe que essas distrações estão nos levando ao desgaste. E nós, os cristãos, os crentes, os pseudos cheios do Espírito, estão contribuindo com os sintomas do fim. O que? O esfriamento do amor e o abandono da fé. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, isso não vai acontecer com a gente. Porque nós vamos queimar. E o nosso fogo vai atrair. Amém? Nós não vamos nos relacionar com o provedor. Nós vamos, não vamos nos relacionar com a provisão. Nós vamos nos relacionar com o provedor. Amém? Eu estou pregando para crente. O culto hoje é para crente. Para crente que quer ser mais do que um domingueiro. Para crente que não quer deixar de queimar. Amém? Ah, pastor, mas é difícil. Viver por fé é difícil. Deus começou com quem? Deus começou com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aonde as 3 esposas que eles amavam eram estéril. E qual era a palavra para os 3? Farei de ti uma grande nação. Ele começou com Abraão, com Isaac e com Jacó. Tinha Lia, mas Jacó amava era Raquel. E as 3 mulheres eram estéreis, não geravam filhos. E a palavra para os 3 era a mesma: farei de ti uma grande nação. Então não fala de fé comigo, irmão. Eu conheço as escrituras. Nós não precisamos de fé. Fé a gente tem, a gente precisa de coragem para entrar no lugar que a gente acredita, na fé que a gente acredita, na vida que a gente sonhou viver e desistiu dela no caminho, na vida que a gente desejou ter e desistiu dela no caminho, por prazer, por desgaste, por cansaço, por decepções. Por favor, seguindo em frente. Eu estou pregando para crente hoje que vieram tomar a sua cruz e seguir Jesus. Nós estamos vivendo um caos no nosso Brasil, e a sua cruz, ela não pode ser solta agora. Você não pode soltar da cruz agora. Você tem que tomar a sua cruz. Os dias são difíceis, irmãos. O mundo vai piorar, gente. Ei, o mundo vai piorar, mas os amigos de Cristo vão melhorar, amém? Os amigos de Jesus vão melhorar. Eles vão ficar maiores e melhores. Eu quero orar com você. Hoje eu não vou chamar ninguém para aceitar Jesus, só se você quiser muito. Mas
Mas o meu povo escolheu 2 males. Eles me deixaram um manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não podem reter as águas para si. Jeremias 2,13. Meu povo fez 2 maldades. Ele chama de meu povo, ele não disse que foi os ímpios. Sabe, ele não disse vocês, seus ímpios, não, ele disse o meu povo. Esse povo é meu. Ele fez 2 maldades. Eles me deixaram manancial de água viva. Eles podiam me ter todo dia, mas eles me deixaram. E eles fizeram o que, Saulo? Construíram cisternas rotas. Eles queriam armazenar uma coisa, mas que não parava na mão deles. Não adianta. Isso você não pode armazenar. Sabe quando é que isso cresce em você? Quando você passa para alguém, quando você solta para alguém. Confia isso a homens fiéis. Guarda este tesouro. Como é que eu guardo? Confiando a homens fiéis, confiando a mulheres fiéis. Hoje eu estou pregando para crente, irmão. Crente aguerrido. Amém? Crente que quer mais do que ir na igreja. Ah, aleluia. A mim me deixaram. Meu Deus, uma religiosidade desenvolvida numa cisterna, ela não pode reter a verdade. Amém? Amém? Eu paro aqui.